nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, já quero pedir a você para compartilhar, comentar. Se por acaso você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu comentário, seu joinha. Divulga esse vídeo. Vamos à frente, né? Nós precisamos aí cercar o mundo da palavra de Deus. Hoje nós celebramos a memória de São Joaquim e Santana. São os pais de Nossa Senhora. Nós sabemos muito pouco a respeito de São Joaquim e Santana. O que nós sabemos é aquilo que a tradição conta a respeito deles. Sabemos que era uma família justa, que era uma família de Deus, que era uma família que cumpria a lei, uma família muito santa, e por isso eles, de alguma maneira, eles passam pelas promessas feitas a Abraão de que daquela descendência nasceria o Salvador. Então, São Joaquim e Santana, eles colaboram no projeto de salvação. Mas o texto do Evangelho, esse pequeno texto do Evangelho, ele pode às vezes nos deixar desconcertado. Jesus dizendo: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Ora, uma pessoa normal que não tem problema nem de visão e nem de audição, isso é um negócio normal. Normalmente a gente olha para isso e não vê assim um sinônimo de uma felicidade, porque olhamos para isso com uma maneira muito natural. Então, do que Jesus está falando? Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Ora, vê e ouve o quê? De que Jesus está falando? Ele diz: olha, em verdade eu vos digo, muitos profetas desejaram ver e desejaram ouvir que vocês estão vendo e ouvindo, e isso não aconteceu com eles. Então Jesus aqui, ele quer destacar hoje nesse evangelho, no dia de São Joaquim e Santana, a graça de uma visão espiritual e de uma audição espiritual. É evidente que aqui nós não estamos falando do ouvir simplesmente físico, nem do olhar simplesmente físico, mas Jesus aqui está falando de algo espiritual sem dúvida alguma. E aqui eu me lembro da passagem do profeta Eliseu, que, cercado pelo exército de Amaleque, junto com seu servo que estava lá amedrontado, o profeta Eliseu, ele pede a Deus a graça de abrir os olhos, e visão, abrir os olhos espirituais do seu servo para que ele pudesse ver, de fato, o que estava acontecendo ali. E quando Deus dá a graça ao servo, o servo vê milhares de carros de fogo que estavam rodeando, e Eliseu disse: os que estão conosco são maiores do que os que estão com eles. O exército de Amaleque era um exército numeroso, milhões, milhares, e ali só estava Eliseu e o seu servo, cercado por essa multidão. Até que então a visão espiritual é dada e o servo também vê aquilo que Eliseu já estava vendo, porque era um homem que tinha uma visão espiritual aguçadíssima, porque estava em intimidade com Deus. Então ele vê e ele ouve tudo aquilo que Deus estava realizando. Quantas vezes, por a gente não ter visão espiritual, nem audição espiritual, nós deixamos passar, às vezes, meus queridos, graças extraordinárias que acontecem na nossa vida, mas porque não estamos vendo. E nem sempre esse ver significa uma visão carismática. Não é isso também que Deus está falando. É ver de um outro modo.
é ver com uma certeza. Às vezes nós olhamos para algo, você não vê nada, você vê aquilo ali, mas você vê ali, naquilo ali, uma certeza inequívoca de que aquilo ali é obra de Deus. É uma intuição. Você vê, você ouve, aquilo ali está claro. Como a gente deixa passar batido momentos maravilhosos? A gente pode dar exemplos. Por exemplo, na recepção dos sacramentos. Ora, se uma alma pudesse ter a graça de que alguns santos tiveram, como Santa Míria de Jesus crucificado, e tantas outras almas que Deus deu a graça de poder ver o que está acontecendo no mundo espiritual, como de uma alma, por exemplo, vai à confissão. Santa Míria de Jesus crucificado, por exemplo, ela diz que se a gente pudesse ver a sujeira que sai da nossa alma, porque nós não conseguimos ver a alma, né? Mas somente com uma visão espiritual. Então Santa Míria vai dizer, se a gente conseguisse ver a sujeira que sai da nossa alma e o fedor de enxofre que deixa a nossa vida, porque ela também sentia, né, esse fedor de enxofre de uma alma que estava em pecado mortal, nós daríamos muito mais valor ao sacramento da confissão, por exemplo, da penitência. Da mesma maneira, se nós olhássemos para a Eucaristia como uma visão espiritual, se nós olhássemos para a missa como na realidade de fato aquilo que a missa é o Calvário que é trazido até nós nos dias de hoje. É o mesmo sacrifício de Cristo, que não é repetido, ele é atualizado. Não é Jesus que morre e ressuscita muitas vezes, não. Isso ele fez uma vez por todas, como nos diz a carta aos Hebreus, que eu aconselho que todos precisariam ler. Uma carta que, por exemplo, os nossos irmãos protestantes não leem muito, porque ela é muito católica. Ela fala de sacerdócio, ela fala de sacrifício, ela fala de tudo isso. Mas para dizer, se nós olhássemos para a missa como de fato aquilo que ela é, algo que junta a igreja do céu, a igreja do purgatório e a igreja militante da terra, a comunhão dos santos acontecendo ali, aquele sacrifício de Cristo agora realizado de maneira incruenta, sem o derramamento de sangue visível, mas é aquele sacrifício que é atualizado diante dos nossos olhos. Nós olharíamos para a Santa Missa diferente. Por que não dizer do batismo? Se nós tivéssemos visão espiritual para ver o que está acontecendo na alma daquela criança, daquele jovem, daquele adulto, seja lá quem for que estiver sendo batizada naquela hora, se nós tivéssemos uma visão espiritual para olhar o que Deus está infundindo naquela alma, naquela hora, a graça santificante que capacita aquele batizado a viver a vida sobrenatural da graça. Junto com isso vem a inabitação da Trindade na alma daquela pessoa, vem os dons do Espírito Santo, vem as virtudes teologais e as virtudes cardeais, tudo num pacote só. Se nós tivéssemos visão para ver isso, é disso que Jesus está dizendo. Bem-aventurado é aquele que consegue enxergar para além das aparências. Para além das aparências, não só de uma maneira simples, mas de uma maneira espiritual. Espiritual. Quando o profeta Samuel ele vai à casa de Jessé, que passa todos os seus filhos, começando dos mais fortes, passou os 7 filhos de Jessé, e Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E o profeta pergunta a Jessé, você tem mais algum filho? Tem um pequenininho lá, que está lá no campo pastoreando ovelhas, Davi. Chama ele. Quando Davi chegou, Deus disse, é esse. Porque diz Deus para o profeta, eu não julgo as aparências, mas eu olho o coração, eu olho o interior. Ou seja, Deus ele não olha as aparências, nós também não deveríamos olhar a aparência. Como nós às vezes vivemos de aparência, não vendo o claro, o real. Jesus está dizendo isso, bem-aventurado aqueles que têm olhos e veem, ouvidos e ouvem. Ver e ouve no mundo espiritual, num sentido espiritual. Como isso nos faz falta. Como isso nos faz falta para vivermos a vida da graça, para vivermos a vida de fé. Hoje, meus amigos, no dia de São Joaquim de Santana, que ouviram as maravilhas que Deus estava realizando,
quando eles, por exemplo, pegam Nossa Senhora no colo, quando Santana ela tem ali a Virgem Maria, eles puderam contemplar que aquela menina, ela não era simplesmente uma menina como outra qualquer. Eles estavam segurando no colo a Imaculada Conceição, aquela que no momento da sua concepção, Deus preservou ela de toda mancha do pecado. Como tem pessoas hoje de visão curta e de audição curta, e porque não enxergam além das aparências, não conseguem ver as grandes maravilhas de Deus. Ele continua operando nos dias de hoje, naqueles corações que estão abertos à sua graça e ao seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.